Vamos lá, Gênesis 2, verso 4 diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Repete comigo, não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o vento, o ruach, no grego pneuma. E o homem passou a ser alma vivente. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Fala assim, Deus plantou um jardim na direção do oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos aqui que Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, o lugar da habitação dele. Ele criou a terra, o lugar onde nós vivemos. E dentro da terra, Ele colocou um lugar, uma zona de convergência. Ele plantou um jardim. Ele plantou um jardim, e nesse jardim nós teríamos ali tanto coisas da terra como coisas do céu. Naquele jardim, o homem, Adão, ele teria ali animais, ele teria ali árvores, ele teria as tarefas diárias da vida, mas também ele tinha a presença de Deus, com quem ele caminhava na viração do dia, numa relação de discipulado, uma zona de convergência, uma zona de conexão entre os céus e a terra, de coisas da terra e coisas dos céus, coisas naturais e coisas espirituais. E nós vemos que o conceito do jardim é o plano de Deus para a nossa casa. Deus tem o desejo que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, seja uma representação do céu na terra, seja um mini Éden, um mini jardim do Éden. Nós vimos que no propósito eterno de Deus, Ele sempre quis habitar em nosso meio. Ele sempre quis se relacionar conosco. A Bíblia nos ensina que o propósito dele era ter uma grande família, de muitos irmãos parecidos com Jesus. E Ele mandou o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, se reproduzir, se multiplicar, governar, sujeitar a terra. Entretanto, o homem, no capítulo 3 de Gênesis, ele se divorciou do governo de Deus. Ele falou para Deus: Deus, eu não quero mais o seu governo sobre a minha vida, eu vou tomar conta da minha vida do meu jeito, eu decido hoje desobedecer você. Foi o que o homem fez. É o que a gente vê no verso 15, que Deus, tornou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Repete comigo, Deus colocou o homem no jardim, para cultivar. E eu falei sobre isso na semana passada. Cultivar, do hebraico abad. Abad significa servir a Deus, cultuar a Deus. Nós vimos que, em primeiro lugar, a primeira característica da cultura do Jardim do Éden é que o Jardim do Éden, ele tem uma cultura de cultivo. Não é uma cultura de exploração. E a partir do momento que nós assumimos uma cultura de cultivo nas nossas vidas, nós assumimos uma condição de jardineiro. Quando nós assumimos essa cultura de cultivo para nossas vidas, o nosso lema é: eu estou aqui para fazer você florescer. Eu estou aqui para ajudar você a chegar no seu potencial máximo. O contrário do conceito da cultura do mundo é a cultura de exploração. E a cultura de exploração diz: eu quero extrair o máximo de você para mim. A cultura de exploração fala: eu quero o melhor para mim. A cultura de cultivo: eu quero o melhor para você. A cultura da exploração: eu quero que eu me dê bem. Eu quero eu ter sucesso. A cultura do jardim: eu quero que você se dê bem. Eu quero que você tenha sucesso. É exatamente essa a primeira característica da cultura do Jardim do Éden. E nós vimos, querido, como nós podemos ser jardineiros. Em primeiro lugar, nós podemos ser jardineiros assumindo uma condição de devedor e não de credor. Olha para a pessoa do seu lado e fala: meu amado, você não é credor,
assuma uma condição de devedor. Que história é essa, pastor? Como é que é isso? Jesus já pagou minha conta. É verdade, filho, mas Paulo fala lá em Romanos: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor. Você tem uma dívida a pagar à pessoa que está do seu lado, do outro lado, na sua frente, atrás de você. Que dívida é essa? O amor. Você tem que procurar meios de como pagar essa dívida. Mas o contrário dessa forma de vida, dessa perspectiva de vida, é uma perspectiva de credor. Qual é a perspectiva do credor? Todo mundo me deve algo. Não! Chega, não viva assim, pelo amor de Deus. Quando você vive assim, querido, você está se tornando uma pessoa nociva a relacionamentos. Quando as pessoas estão sempre devendo algo a você. Quando as pessoas sempre devem uma atenção especial a você. Quando as pessoas sempre devem um carinho a mais a você. Você se torna um ponto nocivo nos relacionamentos da vida. Gente, pessoas que são credoras, elas são ciumentas, elas pensam, elas acreditam, elas constroem dentro delas que as outras pessoas lhe devem atenção exclusiva. Elas são possessivas, elas são controladoras, elas pensam assim: você tem a obrigação de me amar. Você tem a obrigação de me dar atenção especial. Você tem a obrigação de me respeitar como eu mereço ser. Essa é a atitude de uma pessoa que é credora. Deixa eu falar uma coisa para você: você não me deve nada, a vida não me deve nada, querido. Eu não posso exigir nada das pessoas. Sabe por que eu não preciso exigir o seu amor para mim? Sabe por que tem muita gente frustrada no ministério? Tem muita gente frustrada na igreja. Tem muita gente frustrada exercendo uma posição de liderança. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu vou largar tudo. E quer dizer que você está na obra de Deus, está fazendo a obra de Deus por causa das pessoas? Não! Se você gostar de mim ou não, querido, eu vou continuar o meu chamado, eu vou continuar a minha missão, porque a minha missão não depende de você, a minha missão depende dele, aleluia. Eu estou aqui, querido, não é porque você me ama, mas é porque ele me ama, e porque ele me ama, eu me sinto o tal, eu me sinto completo, eu me sinto pleno. Você está entendendo, amém? Amém. Quem se sente o tal aqui? Por que você se sente assim? Fala assim: porque ele me ama. Olha assim para a pessoa do seu lado e fala: ei, eu sou o tal, porque ele me ama. Você tem que entender isso. Quando você entende, querido, o amor de Deus, você tem revelação do amor de Deus, você não fica mendigando amor de mais seu ninguém. Você não fica correndo, desesperado atrás de um namorado ou namorada, de um marido, de uma mulher. Eu tenho que casar, eu tenho que casar. Tem não, meu filho, você tem que casar com ele. Você está entendendo, amém? Isso é se sentir pleno no Senhor. É você ter esse entendimento. Quando você tem esse entendimento, você deixa para lá aquela mentalidade de credor. Por que falou com ele e não falou comigo? Mentalidade de credor. Assuma a mentalidade de devedor. Invente formas de você pagar uma dívida. Que dívida é essa? A dívida do amor. Você deve amor à pessoa que está do seu lado. Então pague a dívida. Pague a dívida que você deve. Pague essa dívida. Olha para a pessoa do seu lado: irmão, não seja velhaco. Paga a sua dívida. Outra forma de nós assumirmos, querido, essa mentalidade, essa cultura de cultivo, é nós usarmos nossas palavras como sementes e como água. As palavras são sementes. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem a bem a usa vai comer do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem a bem a usa come do seu fruto. Se da sua boca, querido, só sai morte, só sai desgraça, só sai pragas, você só vai colher morte, desgraça e praga. Se da sua boca só sai vida. No final do culto passado, teve um irmão, acho que ele está aqui, cadê ele? Cadê? Não estou vendo, está ali. Ele falou: eu estava falando como eu pratico a forma de ser cultivador. Eu faço questão de elogiar as pessoas. E as pessoas às vezes se chocam com isso. Eu procuro meios, porque crente não mente, irmão, crente profetiza. Aí eu olho para uns irmãos abençoados, aí eu falo: e aí, lindão? E aí, lindão? Aí é comum os caras: lindão, lindão. Fala assim porque nunca recebeu um elogio na vida. Muitas vezes é. E eu procuro meios: cara, você é um vencedor, você é um campeão. Puxa, cara, tu é demais, tu é um sucesso, tu é um fenômeno.
Por quê? Porque eu quero extrair o melhor das pessoas, eu quero que elas se desenvolvam. Eu quero que você chegue aqui nessa igreja, querido, você entra por aquelas portas, talvez você entrou aqui igual um terreno baldio, cheio de lixo, cheio de capim, um terreno seco, que não dá nada, só tem espinho, cardos e abrolhos. Eu quero, querido, que você comece a sair daqui, sabe como? Como um jardim florido, tudo em seu lugar, gramado, lindo, belo, plantas, flores, frutos, frutificando. Para quem? Para a glória do Senhor, não é para mim, é para a glória dele, aleluia. Porque eu quero, querido, que você bote para fora o que você tem de melhor. Eu quero que você seja a melhor versão de você mesmo, aleluia. Porque eu sou um jardineiro e a minha função é fazer você crescer. Eu estou aqui para fazer você crescer. Você está comigo nessa? Você está comigo nessa? Pois mexe com a pessoa do seu lado e fala: querido, eu estou aqui para fazer você crescer. Eu estou aqui para fazer você prosperar. Eu estou aqui para fazer de você uma pessoa melhor. Aleluia! Cadê os jardineiros dessa igreja aqui, irmão? Aleluia! Glória a Deus. E foi isso que nós falamos na semana passada. O primeiro princípio, a primeira característica da cultura do jardim é que ela é uma cultura de cultivo. Em segundo lugar, a segunda característica da cultura do jardim, a cultura do jardim, além de ser uma cultura de cultivo, é uma cultura de proteção. 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 Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus colocou o homem naquele jardim para cultivar e para guardar. A palavra guardar vem do hebraico chamar. A palavra chamar significa guardar. Nós estamos aqui para proteger a nossa casa, proteger o nosso lar, proteger os nossos relacionamentos, proteger as pessoas que estão ao nosso redor, proteger as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura, amém? Você quer viver um céu na sua casa? Você quer ter um mini Éden na sua casa, amém? Além de ser um cultivador, um jardineiro, seja alguém que guarda, assuma uma posição de protetor. Você quer um exemplo de alguém que não tinha a mentalidade do Éden, não tinha a cultura do Éden? Caim. Deus olhou para Caim e perguntou: cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão, Caim? Aí Caim respondeu assim para Deus, ó: por acaso sou eu o chamar do meu irmão? Por acaso sou eu o protetor do meu irmão? Você está entendendo, querido? Olha isso como é sério. Deus nos chamou para proteger, para guardar uns aos outros. Isso é muito forte. Deus fala: sim, você é protetor do seu irmão, sim. Você é tutor do seu irmão, sim. Porque eu fiz você para proteger e para guardar uns aos outros. Nós estamos aqui, irmãos, para proteger e para guardar uns aos outros. Além de cultivar, Deus colocou o homem no jardim para guardar. Fala: eu estou entendendo, pastor. É para mim essa palavra. A nossa missão é a de guardar a nossa família. Nós somos os protetores da família. O desenvolvimento e a proteção da nossa família depende de nós. E nós precisamos assumir a responsabilidade de guardar e proteger, principalmente os pais. Principalmente os pais. Tem muito filho, querido, que está com problema, sofrendo aí má formação nas suas emoções, na sua identidade, na sua personalidade, por causa de pais que não guardam e não protegem seus filhos. Tem muito filho, problema aí, depressão, ansiedade, vivendo crises terríveis, porque tem pais que não guardam e não protegem seus filhos. Sabe o que é a história, querido, de Gênesis capítulo 3 me ensina sobre guardar? Eu que sou pai, eu sou responsável pelas decisões da Gilmara e da Thalita. Pastor, não é da minha conta o que o meu filho faz. Pastor, não é da minha conta o que essa mulher faz. É da sua conta sim, macho velho. E você presta atenção na sua vida, que se você teve peito para ser homem, para casar, assuma a responsabilidade de ser o pai dessa casa. Eu me responsabilizo pelas decisões da minha filha e da minha mulher.
Eu tenho a obrigação de me responsabilizar. Tá ouvindo, maridos? Olha aqui, macho velho. Ei, machará, olha aqui para mim, macho. Você precisa assumir a responsabilidade. Se a sua mulher não é mulher de Deus, assuma a responsabilidade. Se o seu filho não é homem de Deus, sua filha não é mulher de Deus, assuma a responsabilidade. Pai, assuma a responsabilidade. Quando aquela mulherzinha que estava lá trocando uma ideia com a serpente, qual é o nome dela? Você sabe da vida dos outros, né, irmão? Ela mesmo. Ela estava lá trocando a ideia com a serpente, conversando com ela. Ela comeu do fruto, deu para o marido comer. Deus foi prestar conta com quem? Com a serpente? Foi com a serpente? Foi com a serpente? Já sei, foi com a mulher, não foi? Foi com quem? Foi com o homem. Fala assim, homem. Ai, macho velho. Se na sua casa as pessoas não servem a Deus, papai, é sua responsabilidade. Se a sua mulher é uma Jezabel, papai, é porque você é um Acabe. Sabe como é que eu mato a Jezabel? Matando Acabe. Sabe como é que eu acabo com esse esquema? Que Jezabel, querido, não é uma pessoa. Jezabel é um esquema. E é um esquema que não é singular, é um esquema plural. Não é o esquema de uma pessoa só, é um esquema que envolve várias pessoas. Para toda Jezabel tem um Acabe. A gente acaba com a Jezabel acabando primeiro com Acabe. Não é pegando um revólver, dando tiro na cabeça do outro não, meu irmão. Pelo amor de Deus. É colocando por terra esse espírito. Jezabel um dia foi uma mulher, hoje é um espírito, é um principado, querido, que tem dominado tantas famílias e causado destruição na nossa sociedade, em igrejas dominadas pelo esquema Jezabel. A função do homem é proteger, a nossa missão é proteger. Se você não quer responsabilidade, não case. Silêncio, e houve silêncio no céu. Rapaz, os irmãos mais maldosos dizem que não vai ter mulher no céu. Maldade, porque diz que lá vai ter silêncio. E houve silêncio. Isso é muita maldade com as mulheres, irmãos. Que é isso, gente? Maldade, perversidade. As bichas estão comportadas aqui. Estão comportadas as irmãs, né, varoa? Né? Olha aqui para mim. Ei, você, quem tem uma família? Você que tem uma família, e principalmente você que é pai. Você que é pai. Aprenda a dizer não para você mesmo e para o que está ao seu redor. Vamos treinar comigo? N-A o tio não. N-A o tio não. Pai, posso ir para essa festa? Eu posso assistir esse programa? Eu posso sair com esses amigos? Eu posso dormir na casa da minha coleguinha? Não. Crie um filho, uma filha só dizendo sim para ele. Você vai criar um monstro. Você vai criar um problema para a sociedade. Aprenda a dizer não. Para você mesmo primeiro. E depois para as situações, para aquilo que está ao seu redor. Querido, só bastava Adão ter dito não. A Bíblia diz que a Eva estava comendo daquele fruto. A Eva estava lá conversando com quem não era para conversar. Primeiro Adão não estava cuidando, não estava olhando com quem ela estava conversando. Você tem que ver, querido, com quem sua mulher está conversando, com quem seus filhos estão conversando. Quem é o amigo do seu filho? Quem é o melhor amigo do seu filho? É um maconheiro? Quem é o melhor amigo do seu filho? Está envolvido com parada errada? Tem que se ligar, cara. Tem que aprender a dizer não. Ei, não! Não, você não vai! Não vai, não! É muito bom dizer sim, mas você tem que aprender a dizer não. A Eva estava lá conversando com a serpente, comeu do fruto e deu para o marido dela. Se o marido falasse para ela, ei, não! Não vamos fazer isso. Não vamos pecar contra o Senhor. Não vamos nos rebelar contra o Senhor. Não vamos nos rebelar contra a nossa liderança. Não vamos fazer o que é errado. Não! Não vamos ficar em casa domingo à noite. Vamos para a nossa igreja, porque nosso lugar é na casa do Senhor. Vamos servir ao Senhor. Nessa casa aqui, a gente serve ao Senhor. Não! Amém, homens?
Pois vai, diz para mim assim, 1, 2, 3, não, vai. 1, 2, 3. Não. Aprenda a dizer não. Não para o mundo, não para o pecado, não para as coisas erradas. Isso é proteger, querido. Agora sim, não diga um não egoísta, diga um não protetor. Existe uma diferença. Aqui eu não quero que você seja um cara chato. Não. Não, querido. É um não protetor, não é um não egoísta. Irmãos, tudo seria diferente se o Adão tivesse dito não. E tudo pode ser diferente sim na sua casa. Tudo. Ei, não, essa roupa não é para você vestir. Não. Tudo pode ser diferente, querido. Na sua casa, no seu lar, se você aprender a dizer não. Lembre-se, quem cria um filho só dizendo sim, não está formando um homem ou uma mulher, está formando um monstro. Então, além de ser uma cultura de cultivo, a cultura do jardim é uma cultura de proteção. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Em terceiro lugar, a cultura do jardim do Éden é uma cultura de total submissão a Deus. A cultura do jardim é uma cultura de total submissão a Deus. Quem quer ter um Éden na sua casa? Se você quer ter o jardim do Éden na sua casa, querido, Deus decide tudo na sua casa. Se você quer ter o jardim do Éden na sua casa, está na hora de você abrir mão do governo da sua vida, do seu lar. Deixa Deus governar o seu lar. Deixa Deus dizer o que pode e o que não pode na sua casa. Se quer ter o Éden na sua casa, então, querido, não sou eu que decido o que é certo e o que é errado, é Deus que decide. Não sou eu quem decide o que é certo e errado no meu lar, é Deus que decide. Isso aqui não pode entrar na minha casa, esse filme não pode passar na minha casa. A cada dia eu estou sendo mais seletivo naquilo que eu assisto. Eu gosto muito de assistir TV, faz tempo que eu não paro para assistir. Não tenho tido tempo ultimamente. Eu gosto muito de assistir. Gosto muito de séries, filmes e tal. Mas a cada dia que passa, as séries que eu assisto estão diminuindo. Eu acredito que eu estou sendo cada vez mais criterioso, cada vez mais cri-cri comigo mesmo. Séries que antes eu achava normal, agora não, isso não dá para entrar na minha casa. Não dá para eu assistir isso na minha casa. Se eu quero que o meu lar seja um Éden, se eu quero que a minha casa seja um pedaço do céu, não dá para eu assistir esse tipo de programa na minha casa. Tinha uma série que eu estava assistindo, e nessa série não tinha cena de nudez, não tinha sangue, não tinha tanta violência, não tinha cena de violência, mas de repente começou a ter muito palavrão. Eu até pensei em ficar assistindo em inglês para não ficar entendendo os palavrão, mas querido, em inglês, em português, em alemão, é o Espírito que está entrando no meu lar por aquela tela. Eu pensei comigo mesmo, não dá para eu assistir mais isso aqui. Já pensou, eu estava assistindo esse programa na minha sala, e a minha filha está passando e o cara, pi, aí eu, meu Deus, filha, esquece isso. Com que autoridade eu falar, filha, não pode assistir esse programa no YouTube, filha. Muda o programa, filha. Com que autoridade, irmão? Com que autoridade? Se você quer ter o céu na sua casa, você tem que deixar Deus governar tudo na sua vida. Você pode pensar que é besteira, você pode pensar que é frescura, está na sua mão. Eu estou falando o que eu estou fazendo. Você faz o que você quiser, querido. Quem vai prestar conta com Deus é você, não serei eu. Eu estou falando para você. Eu estou dando aqui, se você quer ter o céu na sua casa, deixa Deus ser o Senhor da sua casa. Querido, toda vida que você vai ver aqui na Bíblia, antes de Deus formar o homem, tudo, querido, é Deus. Criou Deus os céus e a terra. Criou Deus, fez Deus separação entre o céu, fez Deus separação entre o mar. Tudo é Deus, 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 Deus. Mas a partir do momento que Deus cria o homem, não é mais chamado Deus. Você pode olhar na Bíblia. A partir do momento que Deus criou o homem, é o Senhor Deus. O Senhor Deus. Quando Deus criou o homem, ele é chamado de o Senhor Deus. O Senhor Deus. Isso fala, irmãos, de uma submissão total a Ele.
A cultura do reino é uma só. Pergunta, qual, pastor? Submissão total a Deus. Submissão total a Deus. Agora eu pergunto uma coisa a você. Quem tem a última palavra na sua casa? Sou eu? Quem manda sou eu? Quem tem a última palavra, querido, na sua vida, na sua casa? Nós temos que ter um compromisso com a palavra do Senhor. A última palavra na minha casa não é mais a minha. A última palavra na minha casa é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que vai prevalecer na minha vida, no meu lar. Se eu quero ter o jardim do Éden na minha casa, a última palavra que tem que falar e reverberar no meu lar é a palavra do Senhor Deus. Você está entendendo isso? Amém? E em último lugar, quarto e último lugar, a quarta característica da cultura do céu, da cultura do jardim do Éden, da cultura do céu, é que a cultura do jardim é uma cultura de representação. Vamos voltar um pouquinho em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz assim. Nesse ponto eu vou me deter um pouco mais, algumas pessoas estão estranhando o horário, mas é que eu quero falar um pouco mais disso aqui. Gênesis 1, 27 ao 28, a Bíblia diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem como a sua imagem, Tselem. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha só, Deus ele fez o homem como, querido? De qualquer jeito? Não, Deus fez o homem com uma identidade. Deus fez o homem com um DNA. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E depois que Deus fez o homem, Deus falou o que para o homem? Homem, é o seguinte: pode multiplicar, seja frutífero, seja fértil, encha a terra, mas também você vai sujeitar a terra, você vai dominar a terra, você vai dominar sobre tudo. Por que Deus, querido, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle? Para nós dominarmos sobre a terra. Foi para isso. Tanto que quando o homem pecou, o homem perdeu a sua imagem. O pecado entrou nele, ele perdeu a imagem de Deus. E o que foi que aconteceu? A terra se rebelou contra o homem. Ei, olha aqui para mim. Quanto mais parecido com Deus você é, mais autoridade você exerce. Mais autoridade. Quanto mais parecido com Jesus, mais autoridade você vai ter. Quanto mais parecido com Jesus você, querido, estiver em nível de santidade, mais autoridade você vai exercer na terra, mais domínio você vai ter. Mas quando o homem perdeu a identidade, ele perdeu a semelhança de Deus, ele perdeu também a sua autoridade. Querido, quanto mais parecido com Jesus, mais a minha esposa vai me honrar e me respeitar na minha casa. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais eu me comportar como desculpa a palavra, como um moleque, eu vou perder o respeito dela, vou perder o respeito da minha filha. A minha filha vai deixar de me procurar para pedir um conselho, vai procurar a outras pessoas. Mas quando eu tenho a imagem de Deus, quando eu estou, querido, sendo formado a imagem do primogênito de muitos irmãos, a imagem de Cristo, querido, a minha esposa, a minha filha, aquilo que está ao meu redor vai reconhecer a minha autoridade. Quando o homem pecou, ele perdeu a sua identidade. Perdeu a identidade, perdeu também a autoridade. Quando o homem pecou, a terra passou a produzir o quê? Cardos e abrolhos. Por que a terra estava produzindo espinhos? Cardos e abrolhos são espinhos. Por que a terra estava produzindo espinhos? Porque a terra se rebelou contra o homem. Olha para a pessoa do seu lado e fala: querido, quando você perde a imagem de Deus, a criação se rebela contra você. Você está entendendo, amém? Deus nos fez para representá-lo. O homem, querido, estava ali para governar e sujeitar a terra, porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a verdadeira
e única imagem de Deus. Você é a verdadeira e a única imagem de Deus. Quando o imperador romano conquistava uma cidade, querido, quando o imperador romano ele ia conquistando novas cidades, o que é que ele fazia? Ele colocava imagens dele naquela cidade. Para quê? Para que os habitantes daquela cidade entendessem quem era o Senhor daquela cidade. Ele ia conquistando uma cidade nova, ele colocava uma imagem dele. Para quê? Para as pessoas saberem, quem manda aqui é ele aí, ó. E a imagem tem que ser parecida com ele, não é verdade? Aí Deus pega e fala para o homem, olha, vocês sejam frutíferos, cresçam e multipliquem-se. Povoem a terra, encham a terra. O homem era feito à imagem de quem? Aí o homem era feito à imagem de quem? Deus estava multiplicando várias imagens dele. Você pegou aí? Os animais quando olhavam para o homem viam Deus, irmão. Porque era a imagem de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Moisés subiu para o monte, passou 40 dias lá, junto com Josué, o povo achou que ele tinha morrido. O que foi que o povo falou para Arão? Arão, faz-nos deuses para que os sirvamos. Aí Arão fez o quê? Um bezerro de ouro. As pessoas juntaram as joias, fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés estava descendo, que arrumação é essa? Se ele fosse cearense, ele ia falar assim, que arrumação é essa? Que negócio é esse? Não é para fazer mais imagem, porque o plano original não é esse. Não, Deus está falando, não façam mais imagem de escultura. Pergunta, por quê, pastor? Porque eu, o Senhor, já fiz as minhas imagens. Cadê as imagens que Deus fez? Uau! Cadê as imagens que Deus fez? Por isso que Moisés mandou derreter aquele bezerro e fazer aquelas pessoas fazer o quê? Bebam. Moisés mandou derreter aquele bezerro e falou, bebam. Para vocês entenderem que não é esse bezerro a imagem de Deus, mas a imagem de Deus são vocês. São vocês. Papai, olha para mim, papai. Você é a imagem de Deus no seu lar. Se você é um pai Acabe ou muçulmano, essa vai ser a impressão que teu filho vai ter de Deus. O que é o pai Acabe e o pai muçulmano? São os dois extremos. Acabe é aquele pai passivo, manipulador, que se esconde atrás da mulher e usa a mulher. Acabe não é um coitadinho não, irmão. Acabe é um safadinho, me desculpa aqui a palavra. Eu não tenho pena de Acabe. Eu não tenho pena de Acabe. Porque Acabe não é coitadinho, Acabe é um safadinho. Porque ele usa a mulher. Ele é manipulador, controlador. O Acabe, quando quis, ficou com invejinha, beicinho da vinha de Nabote. O que foi que ele fez? Foi manipular a Jezabel. Estou tão triste hoje. Que foi, rapaz? O que aconteceu? Nabote não quis vender a vinha dele para mim. Como é que é? Deixa que eu resolver essa parada. Aí ela foi lá, bichona, a Jezabel, toda bichona lá, armou uma cilada, matou Nabote. E o Acabe, oh, minha vinha, não é coitadinho, é safadinho, ele usa. É aquele marido, chega em casa, eu não sei não, amor, eu estou com a sensação que o pastor está perdendo a visão. Aí a mulher, o quê? Vamos lá conversar com ele. Não sei, amor, estou com a sensação que aquela pessoa na igreja não está muito bem. Vamos lá que eu resolvo essa parada agora. Você está entendendo, meu irmão, aí a gravidade do Acabe? Acabe não é coitadinho, Acabe é safadinho. Ele é manipulador, ele é controlador. E é omisso, ele não assume o papel dele. Não é assim. Nós vamos fazer dessa forma, porque isso aqui é o correto. Ele não assume a responsabilidade, ele transfere a responsabilidade. Se der certo, Deus, se não der certo.
Ele não assume, ele é omisso, ele é negligente, ele é passivo. Esse é o Acabe. O outro extremo de pai que nós não temos que ser é o pai muçulmano. O que é o pai muçulmano? É aquele que a mulher não tem voz, não tem vez, ele é abusador e controlador. Deus, ele fez essa colocação, ela é muito preciosa. Deus não fez a mulher da cabeça do homem para não estar acima do homem. Deus não fez a mulher do pé do homem para estar abaixo do homem. Deus fez a mulher da costela do homem para estar ao lado dele. Autoridade e submissão não significa superior e inferior. Autoridade e submissão significa organização. Cada um tem seu papel dentro de casa. Se o pai tem que dar proteção, direção, limite, a mãe ela tem que dar nutrição, organização e vínculo. Cada um tem seu papel dentro de casa. Quem está entendendo fala, estou entendendo, pastor. Mas aí o filho, querido, vê esse esquema distorcido dentro de casa, irmão. Quem é a primeira representação de Deus na sua vida? Quem é? O pai. A criança transfere isso naturalmente. Olha para a vida, querido, de quem é ateu. Você vai ver que 99% dos ateus tem problema de relacionamento com seu pai. Você vai ver que existe uma ferida ali. Ou não tem pai, ou tem uma ferida ali. É um problema sério de paternidade. Você vai ver que nós transferimos, querido, para a nossa figura paterna, a figura de Deus. Se tem um pai, querido, que ele é ausente, passivo, essa é a figura que a pessoa vai ter de Deus. Se tem um pai, querido, que é abusador, controlador, malvado, perverso, essa é a figura que a pessoa vai ter de Deus. Nós estamos aqui para representar. A ideia que seus filhos têm de vocês, pais, é a ideia que eles terão de Deus. Nós temos a responsabilidade de representar a imagem fiel de Deus. Em Números, capítulo 20, verso 8, eu quero ler 2 textos da Bíblia para nós encerrarmos a nossa reflexão. Deus, ele fala para Moisés assim: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Repete comigo, falai a rocha. Mais bonito, falai a rocha. Deus mandou Moisés fazer o que com a rocha? Mandou ele fazer o que? E a rocha dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Querido, olha aqui para mim, por favor. Esse povo estava reclamando, o povo estava murmurando, o povo estava praguejando. Um povo que age assim merece o que, irmão? Merece o que, irmão? Merece o que, irmão? Sola, né? Mas Deus, eu não vou dar sola para eles não. Eu não vou dar peia para eles não. Eu vou mostrar a minha bondade. Eu vou mostrar a minha graça. Moisés, filho, é o seguinte, você vai lá. Moisés estava com raiva, irmão, estava furioso, estava quase endemoniado. Estava lá. Moisés, fala a rocha. E a rocha vai dar água e dê água para o povo. Moisés estava zangado. E o que foi que o Moisés fez? Olha aqui o verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe diz: escutem agora, seus rebeldes. Vocês não são crentes de coisa nenhuma. Vocês têm mesmo é que se converter. Vocês têm tudo bom e do melhor. Deus tirou vocês lá do Egito, seus rebeldes. Era o Moisés. Escutem agora, rebeldes. Porventura faremos sair água dessa rocha para vocês? Aí Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. Deus mandou Moisés dar sermão para o povo? Mandou, irmão? Deus mandou Moisés bater na rocha? Deus mandou Moisés dar piti? Deus mandou Moisés falar com a rocha.
Irmão, você está rindo do Moisés, mas isso aqui é tão sério, irmão, que por causa dessa má atitude dele, por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés, o grande libertador de Israel, por causa desse chilique, não entrou na terra prometida. Olha para a pessoa do lado, menos se for teu marido ou tua mulher. Mas olha para a pessoa do seu lado e fala: cuidado com o chilique. Já entendeu por que não pode falar para o marido e para a mulher, né, irmão? Pode gerar problema depois aqui do culto e tal, não é essa a minha ideia. Cuidado. Deuteronômio 32, verso 48, a Bíblia diz: naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: Moisés, sobe esse monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã. Moisés, olha para a terra de Canaã, que aos filhos de Israel eu dou em possessão. Você vai morrer nesse monte, Moisés, ao qual terás subido. E te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Moisés, Deus está falando para ele: você não vai entrar na terra, sobe para cá, você vai morrer aqui. Vem para esse monte aqui, Moisés, você vai morrer nesse monte. Olha aqui para a terra. Olha para cá, Moisés. Olha para a terra. Você vai morrer nesse monte, mas você não vai entrar na terra, porque você pecou contra mim. Você não me representou, você não me santificou lá naquele dia que eu mandei você falar à rocha. Moisés, eu queria revelar a minha graça, eu queria revelar a minha bondade, mas você, Moisés, revelou a minha ira. Tem muitas pessoas, querido, feridas com a igreja, feridos com pessoas, feridas com a ideia de Deus, porque nós temos pecado em não santificar o Senhor com as nossas ações. Nós somos filhos de Deus, amém? Nós estamos aqui para representá-lo nessa terra. As pessoas, quando esperam a gente, querido, as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão atribuir isso diretamente a Deus. E quando nós temos uma má atitude, quando nós agimos errado, as pessoas vão pegar essa atitude e vão atribuir diretamente a Deus. Quando você, pai, diz que Deus é o papai do céu, mas você está falhando legal como pai, você está agindo muito como Acabe, ou muito como muçulmano, está sendo muito abusivo, ou está sendo muito omisso, você está prevaricando contra o Senhor. E cuidado, porque isso pode impedir você de entrar na terra prometida. Você até saiu do mundo, do Egito, mas você não vai conseguir entrar na terra da bênção. Você está liberto, Deus libertou você, Deus te livrou você do inferno, irmão. Mas você não consegue entrar na vida abundante. Canaã é a vida abundante. Moisés não entrou na vida abundante. Moisés passou 40 anos no deserto, irmão, sofrendo no deserto, sofrendo ali, sofrendo naquele deserto. E ele não desfrutou da promessa, porque ele representou mal a Deus. Líder! Líder de célula, discipulador, líder de ministério,
Quando você representa mal a sua liderança, quando você é um líder controlador, dominador, autoritário, você está prevaricando contra o Senhor. Quando você é aquele líder, querido, implacável, cruel, abusivo, você está prevaricando contra o Senhor. Cuidado, porque esse comportamento pode impedir você de entrar na terra da promessa. Morre na prova, morre na provação, morre no deserto, até contempla a terra prometida, mas não entra nela, porque não representou a Deus como deveria representar. Revelou a ira dele. Foi o que Moisés fez. Moisés, quando deu aquele sermão, pagou geral para todo mundo, sobrou para todo mundo, irmão. Meu Deus do céu. É aquele clássico sermão que chega, todo mundo fica de cabeça baixa, que ninguém dá o pio, ninguém nem levanta a cabeça. Rebeldes! Ele prevaricou contra o Senhor. Se coloca de pé. Na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu. Olha aqui para mim. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Fala: meu Pai, eu quero nessa noite viver os princípios da cultura do céu, a cultura do reino, a cultura do jardim do Éden. Senhor, eu peço perdão por não ter sido o jardineiro que o Senhor quer que eu seja, por ter sido um explorador na minha família, por não estar trabalhando para que as pessoas ao meu redor possam florescer. Eu peço perdão por não estar protegendo o meu lar, a minha casa, a minha família, os meus irmãos. Eu peço perdão. Eu peço perdão, Deus, por ter rejeitado muitas vezes o teu senhorio, por ter te desobedecido, por ter passado por cima da sua ordem, do teu mandamento. Pai, perdão, Deus, perdão por não ter te representado do jeito que o Senhor é. Perdão por ter revelado um Deus mau, um Deus perverso, um Deus que castiga, um Deus ruim. Perdão, Senhor. Eu quero manifestar a tua graça. Eu quero representar a tua graça. Eu quero que as pessoas conheçam, Senhor, o teu amor. Eu quero, Pai, que elas se santifiquem, mas não por medo a Ti, mas por amor à Tua presença. Deus, nessa noite, fala com fé, irmão. Nessa noite, eu declaro, em nome de Jesus, a minha casa é um pedaço do céu na terra. A minha casa é o meu jardim do Éden. A cultura da minha casa é uma cultura de cultivo e não de exploração. A cultura da minha casa é uma cultura de proteção e não de omissão. A cultura da minha casa é uma cultura de obediência total, 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 e não de rebeldia. A cultura da minha casa é uma cultura de representação
da graça, do amor, da misericórdia de Deus, não do ódio, não da ira, não de rancor. Fala alto, irmão. Eu decido hoje santificar o nome de Deus. Eu vou viver o jardim do Éden na minha casa. Eu vou viver o céu no meu lar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Aleluia. Adora Ele. Toma Adora teu Ele. lugar na